Boa noite, pessoal. Boa noite, Isaac. Boa noite, Cássio. Tudo Tá me ouvindo jóia? bem? Ouço sim. Maravilha. 19 horas e 3 minutinhos. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Queria agradecer inicialmente a todos que estão participando aí. Um abraço para o Caio, nosso assessor de comunicação, acabou de entrar aqui também. Bom, acho que enquanto as pessoas vão entrando aí, queria pedir ao Isaac, vamos fazer diferente hoje. Normalmente eu que leio, a gente que lê o seu histórico aqui. Você poderia fazer para a gente uma apresentação sua, Isaac, o seu histórico aí na zootecnia, como é que você entrou na zootecnia, né, a sua atuação, formação, um breve histórico aí com 2, 3 minutinhos? Cássio, vamos lá, né? Então, vamos dar início aí aos trabalhos. Né? Boa noite a todos. Bom, Uhum. então, meu nome é Isaac Ferreira, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Federal de Alagoas, tenho especialização em bovinocultura de leite e mestrado na área de produção animal, também pela Universidade Federal de Alagoas. E, a princípio, né, quando eu me formei, eu, de cara, entrei, né, no segmento de consultoria, pecuária leiteira, até que começaram a surgir algumas oportunidades de concurso público aqui em Alagoas. Na ocasião, surgiu o concurso para a Prefeitura de Maceió, a capital, né, a cidade onde eu moro, e na época foi uma grande oportunidade, né, de se inserir na carreira pública, e o concurso era para a Secretaria Municipal de Saúde, e lá tinha vaga para zootecnista. A princípio parecia algo diferente, mas aí eu topei o desafio e acabei ingressando, né, na carreira de saúde como zootecnista. E em outra oportunidade, eu também acabei ingressando, na carreira pública como inspetor de vigilância sanitária, também numa vaga para zootecnista, numa cidade que fica algo em torno de 35 quilômetros de Maceió. Então, também aqui na região metropolitana. E de lá para cá, eu venho emprestando as competências, né, da nossa carreira, também, né, no domínio da saúde pública, como zootecnista, e mais recentemente discutindo aí o cenário da saúde única, né, e os seus desdobramentos. Uhum. Maravilha, Isaac. Prazer receber você aqui. Então, acho que agora as pessoas já estão entrando, 7 horas e 6 minutinhos. A gente podemos começar então. Eu resolvi quebrar o protocolo um pouquinho, mudar, né, a sequência, mas para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Cássio, atualmente eu estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas, sou professor aqui da Universidade de Brasília, e vocês que estão entrando, vocês estão no Projeto Ethos. Né? O Projeto Ethos, a gente tem um briefing aqui, significa hábito ou costume e caracteriza o conjunto de traços e modos de comportamento que configuram a identidade de um grupo, de uma coletividade. Né? Então a ideia é caracterizar esse ambiente da zootecnia, o que é fazer zootecnia e ser zootecnista, né? Então essa é a ideia da ABZ ao criar esse projeto. O objetivo é promover a interação nossa dos zootecnistas aqui, a conectividade e a interação dos zootecnistas com a ABZ, com os estudantes de zootecnia e com a sociedade de uma maneira geral, para refletir sobre temas importantes, não só para os zootecnistas, mas para a sociedade. Então, esse projeto está acontecendo nas terças-feiras de agosto e de setembro, sempre aqui às 19 horas, e hoje a gente tem o prazer de receber o Isaac, que acabou de se apresentar,
e atualmente ele é o diretor estadual da ABZ no estado de Alagoas, né? Então, o tema é extremamente pertinente, que é a atuação do zootecnista no contexto da saúde única, desafios e perspectivas da interdisciplinaridade. Então, o título aqui foi bastante pertinente, mostrando a interdisciplinaridade e a atuação de outras profissões aqui, né? Então, é um tema transversal e com você, Isaac, a palavra. Fica à vontade. Nós temos aí mais ou menos uns 40, 50 minutinhos, tá? Porque o tempo aqui do Instagram é limitado. E depois a gente libera para as perguntas e para questionamentos. Valeu. Tá, joia. Então, você vai monitorando daí, Cássio, e a gente Sim, sim. vai conversando de cá. Então, é isso, né? É Beleza. um tema que, como você já prenunciou, por si só, é um tema de eixo transversal e, de cara, ele já presume essa multidisciplinaridade, né? E a atuação multiprofissional. Então, falar de saúde única, antes de mais nada, é necessário que a gente desmistifique, né? Aqui traga à luz o conceito e a definição. E saúde única nada mais é do que um entendimento de saúde em amplo domínio que envolva ali as dimensões da saúde humana e a sua interface, as suas relações com o ambiente e com os animais. Não é dessa forma, tendo uma compreensão mais ampla, né, da relação de saúde e bem-estar humano, uma vez que o ser humano ele está inserido, né, numa relação ecológica com o ambiente e com os animais. E não é um conceito, digamos assim, tão recente, já que ele traz aí discussões desde o início do século XIX, se atribui a definição e esse conceito a um médico epidemiologista alemão que já discutia esse entendimento, inclusive tratando a respeito da importância e da relevância em se compreender no contexto da saúde única também as zoonoses, né? E aí trazer essa discussão para o âmbito de atuação do zootecnista nesse momento é muito importante. Primeiro porque aqui no nosso país, né, do que nós entendemos por saúde única, trazendo o conceito europeu, ele ilumina, né, as perspectivas de compreensão, de desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da saúde, mas também de racionalização, de compreensão de sistemas produtivos, de forma geral, que visem, acima de tudo, a biosseguridade, a inocuidade, né, dos produtos, que, em última análise, tem o ser humano como seu principal, né, beneficiário ou consumidor. Então, quando nós entendemos a perspectiva de saúde única, envolvendo esse amplo, né, espectro, que envolve 3 dimensões, né, a princípio, humana, ambiental e animal, o zootecnista ele tem contribuição muito interessante a esse respeito, já que, vide as suas habilidades e competências, né? Se a gente for se debruçar em análise sobre as diretrizes curriculares nacionais, nós lá já podemos visualizar um escopo muito denso, né, de competências que tem domínio entre esses ambientes. Então, apesar do zootecnista ter uma formação direcionada à compreensão das dinâmicas das cadeias produtivas, dos sistemas produtivos de origem animal, nós entendemos que esses sistemas produtivos eles se realizam no ambiente e, em última análise, tem o ser humano como seu consumidor, como seu tomador de produtos e serviços. Daí a importância de o zootecnista também se inserir nessa compreensão ampla, né? Extrapolando a perspectiva de produção e levando esse entendimento de encontro com a perspectiva de equilíbrio dos ecossistemas. E aqui a gente toma também análise
né, dos diversos biomas que nós temos no nosso país e a importância de preservá-los, né? E aí a gente sempre vai se deparar com aquele dilema, né, de expansão produtiva e preservação ambiental. E nós sabemos muito bem que os saltos de produtividade que nós alcançamos hoje é por eficiência dos sistemas, né? E não necessariamente por um avanço em termos de degradação, né? E só, Cássio, para a gente comentar, né, a importância dessa intrincada, né, de elementos, a gente teve recentemente a discussão, né, e até a polêmica que houve a respeito da possível contaminação de um lote de asas de frango, né, exportada para a China, onde havia ali a possibilidade de detecção do Covid-19, né, do vírus, naquele lote de frango. E isso nos faz refletir, né, e debruçar sobre o tema para entender a importância, né, dos sistemas produtivos estarem preparados, já que hoje nós vivemos um sistema de mercado globalizado, né, onde as mercadorias transitam aí além das fronteiras, né, nos diversos continentes, da mesma forma que as pessoas circulam com uma facilidade muito grande, né, em distâncias enormes, podendo inclusive estarem veiculando doenças, patógenos, enfim. Então, como ponto introdutório, a gente vê essa perspectiva que o tema tem, não apenas no âmbito de saúde pública, mas como de domínio de sistemas produtivos e também de preservação e de consciência dos ambientes. Então, bom, se a gente puder também adentrar no que diz respeito não apenas ao âmbito da saúde, mas também no que diz respeito à perspectiva animal, e aí eu trago a experiência que a gente tem desenvolvido aqui em Maceió, na unidade de vigilância de zoonoses. Aqui, só para a gente ilustrar, nós temos um quadro de 6 zootecnistas distribuídos em setores diferentes. Nós temos zootecnistas atuando desde setores de gestão, né, da unidade de vigilância de zoonoses de Maceió, como em setor de biotério e também na área de controle animal. Então, só para a gente trazer qual a forma que o zootecnista tem contribuído nesse sentido, nós temos aqui em Maceió, na unidade de vigilância de zoonoses, um setor de controle animal que é responsável pela captura, né, muitas vezes de animais errantes, cães, gatos e até equídeos, e isso nos dá uma perspectiva que não é apenas um problema de saúde pública, né, já que esses animais, quando estão ali livres, né, no ambiente urbano, estão de forma errante, são potenciais transmissores, né, de doenças, né, sobretudo as zoonoses, mas é um problema também que perpassa, na perspectiva do animal, a problemática dos maus tratos, né, de abandono, de sofrimento desses animais. E no caso específico de equídeos, que nós temos aqui em Maceió, ainda o trabalho que utiliza o cavalo, né, em tração animal, no ambiente urbano, nós temos também ali uma dimensão que perpassa uma questão social também, não é? Muitas vezes são pessoas que têm ali naquele animal a fonte do seu sustento, do seu trabalho, mas que em muitos casos se descuidam, não por intenção ou por de forma deliberada, mas às vezes pela falta de conhecimento ou de instrução dos cuidados mínimos com esses animais. E aí acabam incorrendo na possibilidade de maus tratos ou de injúria contra esses animais. E no contexto da saúde única, nós entendemos também, na perspectiva do animal, o estudo e a identificação das 5 liberdades, né?
onde o animal ele deve estar. E isso, inclusive, no ambiente produtivo. Eu estou dando aqui o exemplo de um caso específico que nós vivenciamos na unidade de vigilância de zoonoses, onde na captura ou na apreensão desses animais errantes, nós observamos sempre a perspectiva do animal estar livre de doença, livre de dor, livre para manifestar o seu comportamento natural, livre de fome e de sede, livre de desconforto e livre de medo e estresse. Então, o zootecnista, nessa investida, na unidade de vigilância de zoonoses, é o profissional que primeiro tem contato com esses animais, ao serem recepcionados na unidade, e é o profissional que faz essa primeira avaliação. Evidentemente que outros profissionais, exemplo do médico veterinário, do biólogo, têm dado contribuição, mas o zootecnista, em específico, ao recepcionar esses animais, ele é o profissional quem faz a avaliação geral desse animal, a avaliação de score de condição corporal, né, para tentar identificar alguns elementos que possam dar indício à condição de maus tratos, por exemplo. E aí é feito avaliação morfométrica para ver se o animal, de repente, está com um desvio de finalidade em relação ao seu tipo morfológico. Isso a gente observa com certa frequência para tentar direcionar da melhor maneira o uso desse animal sem que leve a comprometer as suas condições vitais, a sua capacidade de trabalho, nem tampouco a sua condição de bem-estar. Isso apenas para trazer o exemplo, né, da prática que nós vivenciamos lá na unidade de vigilância de zoonoses de Maceió. Lá também, o zootecnista, ele é responsável pelo setor de animais de grande porte, né? Inclusive fazendo o manejo racional de acondicionamento desses animais nas instalações, nas baias. É responsável, por exemplo, por criar um ambiente propício ao acondicionamento desses animais. Só para a gente trazer aqui as informações do trabalho que nós temos feito, não faz muito tempo, nós realizamos uma reforma nas instalações, porque o projeto original ele previa apenas instalações do tipo de baias coletivas. Então, imagine vocês que aqueles que conhecem, que lidam com cavalos, sabem da dificuldade que é você alojar equídeos em baias coletivas, ainda mais porque são animais que exercem condição de dominância e que são animais estranhos uns aos outros, né? Que são ali alojados sem ter uma prévia sensibilização. E aí, por conta de iniciativas dos zootecnistas que trabalham na unidade, foram feitas reformas, né, na estrutura, de maneira a individualizar as baias, de respeitar as dimensões, né, das baias, de maneira a acomodar melhor esses animais, a distribuição de bebedouro e coxo, inclusive com perspectiva de ter momentos de socialização, os horários, a distribuição do arraçoamento, né, o manejo alimentar racional desses animais, para que, na medida do possível, eles também possam ser recuperados e até destinados a uma finalidade que não comprometa, né, a sua saúde e a sua integridade. Então, isso nós temos feito por lá e é fruto justamente dessa contribuição e dessa visão que o zootecnista tem, né, na atuação no contexto de saúde única, sobretudo porque é o profissional que pode dar uma contribuição significativa por conhecer muito bem as competências de etologia, de comportamento animal, de nutrição, né, e de manejo, né, de instalações e de rotinas em sistemas produtivos. Então, isso a gente toma emprestado para esses ambientes em que esses animais são recolhidos, para que possa, de alguma forma, ser reintroduzidos e recuperados. Nós temos também por lá colegas que trabalham no biotério, né, contribuindo ali com a produção de cobaias, para testes, por exemplo,
de inoculação de raiva e de outras enfermidades, né, de interesse de saúde pública, e que o conhecimento que o zootecnista tem em atividades de biotério, por exemplo, tem também a sua contribuição nesse aspecto. Outra atividade que, nesse contexto, o zootecnista tem emprestado a sua competência, também nas áreas de vigilância em saúde ambiental, monitorando, por exemplo, as fontes de mananciais, a qualidade da água e também em vigilância sanitária. Então, no último dia 5 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, inclusive a ABZ também trouxe, né, essa comemoração, a menção do zootecnista como um profissional que traz a contribuição também sobre esse tema. Eu fiquei muito feliz em ver comentários de outros colegas, né, dizendo que atuam também em vigilância sanitária, que é importante lembrar do zootecnista como um profissional que pode contribuir também sobre esse tema. E é importante a gente trazer essa discussão, porque no campo de vigilância sanitária, se a gente for analisar a fundo, a vigilância sanitária, por si só, ela é uma atividade que visa garantir a qualidade e a segurança de alimentos e serviços, né? Em prol da sociedade, em prol da humanidade. E o zootecnista, como um profissional que compreende, né, os domínios das cadeias produtivas do agronegócio, as relações de transformação, as cadeias de valores do agronegócio. E o agronegócio, como é entendido, né, no conceito de Davis e Goldberg, lá de 1957, como uma sucessão de elos que compõem uma cadeia produtiva, desde os insumos primários até os produtos acabados, beneficiados, que ficam à disposição do consumo. Em cada uma dessas atividades, nós observamos ali a atuação da vigilância sanitária, garantindo boas práticas de manipulação e fabricação, análise de perigos, pontos críticos de controle, e lá na ponta, no consumo, já que o zootecnista também atua em todos os ramos e aspectos da produção animal, inclusive na comercialização, ele também traz essa contribuição em, compondo as equipes multidisciplinares de vigilância sanitária, trazer esse olhar que ele traz consigo, né, no escopo das suas competências, sobre a tecnologia de produtos de origem animal, sobre os aspectos de bioquímica e microbiologia de produtos cárneos, derivados de lácteos, enfim, os diversos produtos de origem animal, né, com esse olhar que compreende os aspectos de qualidade e, assim, contribuir também para que o consumidor tenha, na contribuição desses profissionais, ali a garantia de que esses produtos chegam de forma inócua, de modo a garantir a biosseguridade ao longo do processo produtivo e, assim, trazer nessa contribuição a garantia de produtos que chegam ao consumidor realmente com esse, digamos, aspecto, né, de idoneidade. Então, uma das possibilidades também no campo de vigilância sanitária. Eu falo não apenas na carreira pública, né? Eu acabo referenciando muito mais exemplos do segmento público, que eu estou mais próximo dele, mas cabe, no entendimento de saúde única, a atuação também no segmento privado. Porque a saúde única, em ampla análise, ela não diz respeito tão somente à compreensão que leva à contribuição de políticas públicas no domínio de saúde pública por si só, ou de saúde humana. É um conceito muito mais amplo e que conta com a participação de diversos profissionais para que, em última análise, nós tenhamos ali a garantia do bem-estar da sociedade, da preservação dos ecossistemas, de sistemas produtivos que sejam racionais no uso dos recursos, que garantam
o bem-estar e o respeito aos animais e a segurança e a qualidade dos produtos oriundos dessa relação. E ainda mais hoje, quando nós temos o crescimento, né, muito amplo dos centros urbanos, dos conglomerados populacionais, como a gente já comentou aqui, da facilidade, da velocidade como nós transitamos entre os ambientes, e o mercado global, né, onde as mercadorias, os bens, os serviços, eles têm alcance para além das fronteiras dos estados, do país, e tomam domínio global. Então, se as organizações, se os estados governamentais, inclusive, têm a intenção de se manterem competitivos no mercado global, é preciso levar em consideração todos esses aspectos que reúnem essa interdisciplinaridade, essa área de domínio multiprofissional, para que realmente a competitividade ela seja garantida em excelência. E aí não cabe impor ou tolir o conhecimento ou a livre iniciativa de quem quer que seja, relegando para grupos menores ou categorias profissionais privilégios de exclusividade, porque o que acaba prevalecendo e o que o mercado tem exigido cada vez mais é a competência do profissional no sentido de trazer inovações, perspectivas de melhoria, de avanços, tanto em termos de ganhos de produtividade, de qualidade, de segurança. E nesse contexto, o zootecnista é mais um profissional a trazer consigo uma contribuição significativa, a emprestar o seu potencial de trabalho, né, no rol das suas competências e habilidades profissionais, para também trazer a garantia da saúde humana, do bem-estar social, da preservação do ambiente, na manutenção dos ecossistemas, da intensificação das cadeias produtivas de forma racional, não é? E, por fim, e a cabo, ter o ser humano, ao longo de toda essa intricada de cadeia produtiva, a garantia de produtos, de serviços que há a segurança, há a inocuidade e que há minimizado, né, os riscos, inclusive a sua saúde. Então, Cássio, eu vou conversando aqui, mas você vai me orientando aí em relação ao tempo. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Se tiver alguma contribuição. Certo, então, antes de você continuar, Isaac, eu queria só avisar para o pessoal que podem fazer as suas perguntas. Deixem escrito aqui que eu estou lendo, vou anotando e vou repassando para o Isaac no momento oportuno. Aproveitando aqui, queria mandar um abraço para o pessoal da ABZ Bahia, que entraram aqui, estão participando da live. Brasil Zootecnistas, a página Brasil Zootecnistas também está aqui participando com a gente. A GMG Consultoria está participando aqui também. E um abraço para todos aí que estão aqui nos assistindo. A gente agradece demais. Fica à vontade, Isaac. Você tem alguma complementação ou já quer passar para as discussões? Joia. Eu queria só falar também, Cássio, Só a BZ Minas também. Um abraço para a BZ Minas, acabou de entrar aqui. Valeu, Joia. Desculpa, Isaac. Não, perfeito. E da importância, né, Cássio, que tem também de a gente aqui sinalizar e até de trazer essa provocação de que o zootecnista, assim como a sociedade, que vem num processo constante de transformação, de desenvolvimento, e inclusive a profissão do zootecnista é fruto dessas demandas de transformação, né, por um atendimento especializado a novas demandas que vão surgindo. Isso é natural. Então, o zootecnista também deve perceber essas transformações e a possibilidade de se desenvolver em novas frentes. E
essa perspectiva de saúde única, certamente, é uma dessas demandas que surge e que o zootecnista tem ampla condição de contribuir, né, como a gente já comentou aqui, e eu gostaria também de trazer a contribuição de que nós precisamos também, para além do domínio técnico, né, das competências que nós vamos construindo ao longo da nossa formação acadêmica e profissional, é preciso também ter a visão holística, né, para compreender o dinamismo dos fatos que nos cercam e como nós estamos inseridos em algo muito maior, né, de poder contribuir de forma sistêmica e de perceber as diversas possibilidades de atuação e como o profissional, como a formação do zootecnista, ela pode contribuir em diversas atividades. Né? Já foi o tempo em que as organizações buscavam por diplomas ou por títulos, né? Hoje prevalece muito mais a competência, né? É a capacidade do profissional de solucionar problemas, é a capacidade do profissional de entender as múltiplas interfaces de questões que o cercam. E, além da possibilidade de saúde pública, o conceito de saúde única, ele envolve um domínio muito mais amplo. E como nós já comentamos aqui, vai desde uma perspectiva de preservar a inocuidade, a segurança e a saúde, e extrapola esse domínio para uma perspectiva de produção, uma perspectiva de comercialização e, por fim, uma perspectiva que envolve também o domínio socioambiental, socioeconômico. Então, é uma vertente que traz consigo, inclusive, uma compreensão de coletividade, um senso de comunidade, e é importante também nós nos inserirmos nesse contexto. Outro adendo que é importante a gente trazer aqui para a discussão é que nós devemos sempre nos inteirar também do que está previsto nas normativas, do que a legislação dos setores e as normas vigentes preconizam ou orientam. E aí eu faço aqui, eu trago a discussão, a resolução, né, recente, posso até dizer, resolução do CFMV, a resolução 1236 de 2018, que comenta e trata, né, tipifica casos de abandono, abuso, maus tratos, e que inclui também as competências do zootecnista em meio a esse tema. E isso diz respeito, em amplo aspecto, à obrigação, a importância que o zootecnista tem como profissional da produção animal de atentar também para esses elementos. E lá também inclui as possibilidades legais do zootecnista intervir e orientar. Então, esse lá onde, Isaac? Lá onde? Como? Lá onde inclui? Você Não comentou entendi. aí. Onde que inclui as competências que você está citando aí? Essa resolução, ela tipifica, né, condições de abuso, de abandono e de maus tratos, porque tinha um certo hiato sobre esse tema na Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. No artigo 32, ela comenta das infrações de maus tratos contra animais. Só que isso não era tipificado, né? Ficava ali uma brecha do que seria de fato abuso, abandono, maus tratos. E essa resolução do Conselho Federal traz, discriminando ali, pontuando com detalhes as diversas possibilidades em que isso pode ser percebido. E inclui o zootecnista, assim como o médico veterinário, como profissionais competentes para identificar, orientar e até diminuir a possibilidade de ocorrência desses fatos em sistemas produtivos ou de forma geral. Uhum. Certo. Então, você está comentando sobre essa resolução, depois se você puder passar o número dela para a gente, mas eu queria que você comentasse um pouquinho, Isaac, aí em Maceió especificamente.
a gente já tem várias perguntas aqui, mas esse ponto me deixa curioso. Como que é a relação sua dos zootecnistas com os veterinários aí na sua instituição de trabalho? Como que eles veem vocês? Como que se deu a entrada de vocês? Eu acho que foi por meio de concurso público, né? Mas como eram as vagas? Eram destinadas exclusivamente para zootecnistas atuarem na área de vigilância sanitária? Dá mais detalhes para a gente disso aí, porque é um pouco incomum, né? Brasil afora. Acho que Maceió aí é um caso atípico. Isso. Muito boa, inclusive, a pergunta, Cássio, que dá condição de a gente abordar amplamente essa questão. O concurso que eu participei em Maceió, ele ocorreu em 2012, mas já havia tido outros, e naquele ano, no momento daquele concurso, existiam 14 vagas para médicos veterinários. Isso não apenas para o Centro de Controle de Zoonoses, mas também para a vigilância sanitária, enfim. E uma vaga para zootecnista. E aí a gente já vê uma disparidade enorme. Acontece que Maceió tem uma unidade de vigilância de zoonoses com razoável complexidade e que possui, inclusive, instalações do tipo canil, gatil e baias, tem alojamentos de animais de grande porte, né, como equídeos, eventualmente bovídeos também. Imaginem vocês que na capital de Alagoas, vez ou outra, a gente se depara com apreensões de bovídeos, né, no perímetro urbano, e com certa frequência equídeos, e principalmente cães e gatos. E surgiu a necessidade de incluir o profissional zootecnista nessa seara, por se perceber que ele poderia trazer contribuição, principalmente na condução, dessas instalações, né? Tanto nas instalações de baias, dos animais de grande porte, como no gatil e canil, atuando ali em manejo etológico, enriquecimento ambiental, em manejo nutricional dos animais que ficam sob a guarda e a tutela do município. E dessa forma o zootecnista ingressou nessa carreira em Maceió. Então, em relação... eu quero só chamar a atenção para 2 pontos aí. Você disse que surgiu a necessidade de um zootecnista atuar nesse ambiente e o município demandou isso. Então, isso resume boa parte do que a gente tem falado, né? Você restringir a atuação do zootecnista ou proibir o zootecnista de atuar nesse ou naquele ambiente vai diretamente contra os interesses da sociedade, porque nessa situação que você se encontra aí, você está atendendo uma demanda da sociedade. Tá? Eu só quero chamar a atenção para esse ponto, é uma demanda da sociedade. Tá? Desculpa, pode continuar, por favor. Perfeito. Perfeita a contribuição, Cássio. De fato, surgiu a demanda por um profissional que pudesse contribuir dessa maneira e assim foi feito. E, inclusive, para outros setores. Acabou que, naturalmente, após o meu ingresso, outro profissional também acessou, né, surgiu mais uma vaga do mesmo concurso. Quando eu cheguei na unidade, já haviam 4 profissionais zootecnistas distribuídos em outros setores. Hoje, nós somos 6 zootecnistas na unidade de vigilância de zoonoses em diversos setores. E, inclusive, hoje, o diretor-geral da unidade de controle de zoonoses é um zootecnista. Tá, de carreira... Certo. Então, só aproveitando aqui, o Rodrigo Herculano fez uma pergunta aqui que eu acho que se enquadra nisso aí que você comentou. Zootecnista pode ser diretor da vigilância sanitária ou só compor equipe multidisciplinar? Eu acabei respondendo, né, de forma antecipada. O nosso atual diretor é um zootecnista. Nós já tivemos diretores biólogos, veterinários. Hoje é um zootecnista de carreira. Ele passou por outros setores
e foi evoluindo, ganhando expertise, né? E tem, inclusive, especialização em vigilância em saúde. Então, ele empresta as suas competências enquanto zootecnista e ainda trouxe mais uma nova área de especialização. Então, lá nós temos, sim, essa perspectiva. E no estado de Alagoas como um todo, Cássio, nós temos visto uma crescente de uma participação de zootecnistas, por exemplo, em unidades de vigilância sanitária. E eu conheço colegas em outros municípios aqui do estado que não apenas fazem parte das equipes multiprofissionais ou interdisciplinares, como gerenciam ou coordenam equipes. Então, aqui nós temos visto essa participação efetiva de zootecnistas nesse ambiente. Tá. Isaac, nesse meio, você já viu o zootecnista tentando atuar em área de sanidade, de clínica, área que não que ele não tem a formação, que não é de competência? Você já viu alguma vez o tecnista querendo se meter em outras áreas que não são da sua competência, da sua formação? De forma alguma. E é importante a gente frisar isso. No caso da unidade de vigilância de zoonoses, no setor em que eu atuo, né, com animais de grande porte, o zootecnista ele recepciona os animais, faz a avaliação morfométrica, faz a avaliação de condição de score corporal, prescrição alimentar e direciona a evolução desses animais. Mas, paralelo a isso, o profissional médico veterinário faz a sua análise clínica, faz a sua intervenção medicamentosa, faz a evolução de algum caso de enfermidade ou de agravo, ou até identificando zoonoses, e nós não temos visto de forma alguma o zootecnista se direcionando para atuação além daquilo que do seu mérito ou da sua gama de atuação. Certo, De forma alguma. certo. Então, aqui, o nosso presidente, o professor Marinaldo, ele fez uma pergunta: como podemos relacionar o conhecimento técnico do zootecnista na saúde do ambiente? Acho que você já respondeu, já colocou isso várias vezes, a atuação de vocês, né? Aí ele colocou uma outra pergunta aqui: como você avalia a participação do zootecnista na garantia da vida com saúde das pessoas a partir da produção de origem animal? Perfeito. É uma pergunta que nos permite reafirmar essa participação, né? Porque uma vez que o zootecnista ele compreende muito bem, né, toda a dinâmica da cadeia produtiva, né? Se a gente for aqui analisar o aspecto geral do agronegócio, desde o insumo primário, as cadeias agropecuárias, processamento e beneficiamento até o consumo, o zootecnista é um profissional que compreende muito bem cada uma dessas etapas e dessas atividades. E com o conhecimento que ele possui, não apenas do tema e da dinâmica produtiva, mas da garantia da segurança, da qualidade, da inocuidade, da biosseguridade, ele, sem dúvida, é um profissional que, em última análise, o fruto do seu trabalho, ele vai encontrar justamente a possibilidade de estar contribuindo com o bem-estar social e com a saúde pública, uma vez que o alimento, fruto dessa atividade profissional do zootecnista, encontra no ser humano, né, o seu consumidor final, e ele contribui diretamente, garantindo que o alimento chegue de forma segura, que haja o respeito, né, nas cadeias produtivas, preservando os ambientes, de maneira que os resíduos, os dejetos, enfim, não venham a cometer ou a trazer malefícios ao ambiente. Então, o zootecnista ele pode contribuir de forma significativa nesse aspecto. Certo. Eu tenho um comentário aqui. Então, a gente percebe a importância da interdisciplinaridade nessa área de saúde única. A gente percebe que saúde única, saúde, é uma condição inerente ao indivíduo,
né, e, obviamente, inerente à sociedade, à coletividade, e é um assunto transversal, né? Nesse sentido, quando há uma resolução ou a criação de uma cultura em que saúde única é uma coisa somente da medicina veterinária, como nós vemos no portal do CFMV, por exemplo, há um tópico lá sobre saúde única, e colocando a importância somente do médico veterinário, o papel dele e tal. A gente não vê nenhum tipo de menção aqui a outros profissionais, como biólogos, médicos ou zootecnistas. Quando você restringe e traz isso para o âmbito de uma profissão apenas, isso certamente gera danos para a sociedade, é o que eu estou entendendo. Correto ou eu estou equivocado? Correto, e por si só já desvirtua o próprio conceito e a definição de saúde única. É que, como nós já comentamos aqui, tem um domínio transversal e por si só já traz esse entendimento de multidisciplinaridade, né? É algo até temerário querer relegar uma categoria profissional o amplo domínio sobre campo tão amplo e vasto, né? Como é o da saúde única, que o cabe também, né? O médico veterinário ele tem a sua contribuição significativa nesse campo, certamente, e nós reconhecemos, a sociedade reconhece, assim também como reconhece e deve valorizar e enaltecer a contribuição dos diversos profissionais que sobre esse tema também contribuem. Então, nós entendemos o domínio da saúde única não apenas como uma relação de patologia e saúde, não apenas como uma relação epidemiológica por si só. Ela perpassa questões e possibilidades muito maiores, que, lógico, por fim, existe a busca pelo bem-estar, pela saúde humana, mas levando em consideração os diversos aspectos, que ali se envolve também as competências de preservação dos ecossistemas aos quais nós habitamos, aos quais os sistemas produtivos se inserem, a própria perspectiva do animal é relacionada a isso, não apenas uma relação do animal enquanto vetor, enquanto transmissor, enquanto animal veículo de zoonoses ou receptor dela. Isso vai muito além disso, né? A gente inclui o animal na sua perspectiva, também observando o seu bem-estar, também observando a sua liberdade de comportamento. Então, é algo que tem uma dimensão muito mais ampla, para além de uma relação minimalista de saúde e patologia. Nós estamos aqui caminhando para o final, Isaac. Eu vou fazer um comentário geral que eu acho importante. Eu estou vendo alguém comentou aqui, a relação com o médico veterinário é péssima, o JF100. Infelizmente, em alguns casos ela não é boa mesmo, mas a gente vê, eu vi algumas pessoas comentando na internet, Facebook, né, sobre campanhas difamatórias com relação à atuação do médico veterinário na área de saúde única, relacionando, até mesmo ironizando a questão do médico veterinário com humanos, enfim, teve um colega que fez um comentário interessante, zootecnista, né, até defendendo os médicos veterinários, mas chamando a atenção de que eles não devem fazer o mesmo com relação aos zootecnistas. Eu achei bastante pertinente aquilo. Então a gente vê que nós precisamos evoluir muito ainda como sociedade, sabe? Muito como sociedade, como categorias profissionais, e deixar de lado esse reservismo, né, que não bate com o interesse da sociedade. A sociedade não quer isso, a sociedade não quer saber dessa confusão, dessa briga de interface de profissões aí. Fica claro, não precisa ser zootecnista nem médico veterinário para entender que saúde única é um assunto amplo que envolve desde manejo nutricional, criações, instalações, ambiência,
clínica, patologia, comportamento e uma cadeia enorme, saúde humana, zoonose, tratamento de doenças, enfim, uma área gigantesca, né, que não pode ser negligenciada e que outros profissionais devem sim fazer parte dessa cadeia, porque isso é de interesse da sociedade, não é de interesse da zootecnia, da veterinária, da medicina humana, né? De modo que eu agradeço bastante a sua participação, tá? E gostaria que você fizesse os seus comentários finais aí, para certamente contribuiu muito para o aumento dos nossos conhecimentos acerca desse assunto. É isso, Cássio. Eu fico feliz de ter, de alguma forma, contribuído com a discussão desse tema, né? E como você falou, eu acho que o entendimento deve ser nessa direção, de que a sociedade é quem demanda o aperfeiçoamento das relações, né? E é para a sociedade que nós devemos devotar, né, o nosso exercício profissional e contribuir nos diversos campos em que nós podemos trazer a contribuição da nossa atuação profissional. E, em última análise, todos os profissionais, dentro do seu domínio de atuação, irão sempre buscar favorecer ou desenvolver, de qualquer maneira, o bem-estar social, né? Garantir que a sociedade possa usufruir de produtos, de serviços da melhor maneira possível, né? Com a garantia de que haja qualidade e segurança. E, como nós comentamos aqui ao longo dessa hora, a saúde única, ela traz consigo esse entendimento. Não é algo que possa ser visto de forma minimalista ou privativo a A ou a B, de forma alguma. É para a sociedade, né? Da forma mais ampla possível, né? Garantindo que a saúde única, nessa análise, seja de fato para preservar os recursos, garantir segurança e o bem-estar da sociedade como um todo. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter a despeito de qualquer participação de profissionais, né? O entendimento de que a sociedade é que deve ser o alvo e o objetivo por fim. Então é isso. Eu espero Beleza. ter contribuído, fico Com feliz. certeza. Com certeza. A ABZ e os zootecnistas agradecem, viu, a sua contribuição. Espero que sirva de exemplo aí para outros zootecnistas, né, que queiram atuar nessa área. Então, essa área, o zootecnista também é um ator importante, né, e a gente agradece muito a sua participação. Nós estamos chegando no finalzinho aqui, eu queria só convidar a todos para a próxima live da semana que vem, dia 8/9, vai falar da atuação dos zootecnistas perante a Girolando, né? Nós vamos ter aqui o zootecnista Leandro de Carvalho, superintendente da Associação Brasileira de Criadores de Girolando, tema muito interessante. E é isso. No mais, muito obrigado, Isaac. Boa noite a todos e até semana que vem, gente. Abraço.